Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você, que está vendo esse vídeo, a que possa escutar essa mensagem a qual o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração. Para quem me conhece, sabe que não gosto de filmagens, não gosto de fotos, mas atendendo à ordem do Espírito Santo, de estar gravando algumas mensagens, que falarão de vários assuntos. Estamos nós aqui para gravar uma mensagem hoje muito conhecida por muitos, que é a parábola do filho pródigo. Muitos conhecem essa parábola, ou já ouviu a pregação, ou já assistiu algo, um desenho, um filme que falasse a respeito dessa parábola. Mas com a palavra de Deus ela se renova a cada dia, eu tenho certeza que Deus tem algo novo para falar ao seu coração. Nós vamos tentar ser o mais objetivo possível no vídeo para que você possa, nesses poucos minutos de gravação desse vídeo, ouvir esta mensagem. Mas se por acaso acontecer algo que você não possa estar ouvindo agora, salve na sua página ou compartilhe para você assistir mais tarde, ou até mesmo marque, para que depois você possa ouvir esta palavra que com certeza Deus irá falar ao seu coração, à sua vida e também falará a vida daquelas pessoas que necessitam ouvir esta mensagem. Vamos aqui para o texto e primeiramente nós vamos contar a história, depois vamos ler um versículo e vamos trazer a interpretação, a revelação desta palavra de Deus para o nosso coração. A parábola a qual nós estamos vendo aqui, e daqui a pouco nós vamos ler, ela conta a história de um filho que um dia, do nada, chegou perto do pai e pediu a parte da sua herança de uma fazenda a qual o pai possuía. Nós bem sabemos que herança ela é repartida pelos filhos, pelos familiares, quando o pai morre. Mas aqui o Senhor Jesus, contando essa parábola, essa história, usa de uma expressão de toda a sabedoria do nosso Mestre, do nosso Senhor, uma expressão muito clara em dizer que o filho pediu herança indevida, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é imortal, Ele é eterno, e Ele nos dá uma coisa que se chama-se livre-arbítrio. Somos árbitros das nossas próprias escolhas e da nossa própria vida. Agora é interessante que dentro dessa mensagem de um filho que chega, pede o que é seu, e o pai até mesmo dá a permissão, entrega aquilo que tinha sido concedido para o filho, as consequências dessa parábola, ela é atual para os dias de hoje. Ela é uma parábola atual para todos os dias de pessoas que fazem uma má escolha e sofrem com as consequências dessa escolha a qual ela fez. Principalmente quando se trata em sair da presença do Pai, ir para longe do Pai e principalmente também em sair da casa do Pai. Deus ele nos dá uma vida onde nós temos tudo, Ele nos dá uma vida onde temos saúde, paz, alegria, temos uma casa, onde Ele não deixa faltar nada para nós.
Mas muitas vezes as pessoas fazem a sua escolha, né? Seja numa igreja, seja na sua vida pessoal. E nesse livre-arbítrio que Deus nos deu, Ele respeita a escolha que a pessoa faz. A pessoa, muitas vezes, ela vai sair da casa do Pai, muitas vezes ela vai sair da presença do Senhor e ela vai levar tudo aquilo que o Senhor proporcionou para ela. Uma porta de emprego aberta, saúde, bens materiais, família. Mas é interessante que a palavra conta que quando esse jovem, ele pediu ao Pai, o Pai dando livre-arbítrio para ele, entregou tudo aquilo que pertencia para ele. Passado alguns dias, a parábola conta que esse jovem foi para uma terra longe, distante, e ele gastou tudo que tinha. Irmãos, longe da presença de Deus, o homem, ele perde tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Muitas vezes perde a saúde, muitas vezes perde a alegria, a paz, a prosperidade. Perde principalmente aquilo que não se compra, né, com bens materiais, que é paz, saúde, alegria, mas muito mais ainda, a bênção do Espírito Santo. A bênção de poder ter a alegria de estar na presença do Pai. E a palavra fala que esse jovem gastou aquilo que ele tinha de uma certa forma exagerada, a ponto de ficar sem nada. Eu acredito que durante o período que ele saiu e saiu com tudo, com aquilo que ele tinha, ele gastou com festa, gastou com mulheres, gastou com amigos, entre aspas, pessoas que naquele momento estavam ao lado dele. Mas a palavra fala que para onde ele foi, veio uma fome muito grande sobre aquela terra. Porque na realidade, longe da presença de Deus, Jesus, ele é o pão da vida. Porque como o nosso corpo ele tem a necessidade do alimento físico, a nossa alma tem a necessidade do alimento espiritual. E longe da presença de Deus, o homem vai padecer dessas duas necessidades. Muitas vezes. Mas principalmente de uma eu tenho certeza, que é do alimento espiritual para a sua alma, para o seu coração. E aquele homem, quando ele começou a padecer essas necessidades, como ele começou a ter problemas ali naquela terra onde não tinha nada mais para lhe oferecer, ele procurou alguém para ajudar, mas não achou ninguém nesta hora. Interessante que quando ele estava ainda com os seus bens, interessante que quando ele ainda possuía alguma coisa, tinha pessoas ao seu lado. Mas naquele momento de necessidade, naquele momento de dor, naquele momento de tristeza, ele percebeu que todos lhe abandonaram. Todos os deixaram. É isso que acontece. Muitas vezes o homem aí fora, longe da presença do Senhor, para momentos de alegria, para momentos de churrasco, de festa, vai ter sempre os amigos perto, vai ter sempre pessoas pertas, mas é na hora da necessidade que muitas vezes ele vai sentir a solidão. Ele vai sentir a ausência daqueles que esteve com ele em momentos, entre aspas, bons, mas que nos momentos difíceis não vão estar ao seu lado. Porque amizades aí fora, as coisas aí fora, muitas vezes dessa forma. E na realidade, aquele jovem, ele padecendo necessidades, sentindo fome, vendo que não tinha mais ninguém, que ninguém ia para ajudá-lo, ele pediu a um homem, a um fazendeiro, que estava ali naquela terra também,
mas um homem cruel que colocou ele para trabalhar no campo dele e não dava nada para ele. Talvez mal ofereceu um local para ele ficar e nem alimentação. Tanto é que a palavra fala que ele estava com tanta fome que necessitou, desejou comer da mesma comida que os porcos estavam se alimentando. Quando o homem chega nesse estado, aonde ele vê que todos abandonaram, aonde ele vê que ele perdeu tudo na sua vida, aonde ele vê que ninguém mais se preocupa com ele, aonde ele vê que o que o adversário da sua alma queria era colocar ele na situação de maior humilhação possível, num lamaçal, num chiqueiro, sendo tratado igual a um animal. E na realidade foi nesse momento que ele lembrou novamente do pai, da sua casa. E a palavra, ele disse, igual estava aqui no versículo de número 17, que fala assim: e caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Quer dizer, nesse momento ele lembrou de Deus. Nesse momento ele lembrou do Pai. Nesse momento ele lembrou da casa do Pai. Das experiências que ele teve ali. Daquilo que ele viveu ali. De que até mesmo aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que iam ali, tem algumas traduções que falam jornaleiros, aqueles que trabalhavam por uma jornada, que tem mesmo aqueles que vão muitas vezes à casa do Pai e mesmo por uma jornada, por um período, o Pai ele providencia o pão para eles, o pão da vida, o alimento espiritual, aquilo que sacia suas necessidades. O Pai cuida bem dessas pessoas, trata bem. Até mesmo para aqueles que visitam, para aqueles que ainda não assumiram um papel de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e assim se tornarem filhos de Deus, mas que vão ali por uma jornada. Deus não deixa faltar nada. E nesta hora, ainda bem que o filho chegou a passar por tudo isso aí, mas ele conscientizou que ele precisava voltar para a casa do Pai. E foi nesse momento que ele tomou essa decisão. Até mesmo colocou no seu coração: eu vou chegar lá, vou dizer para o meu pai que eu pequei, que eu errei contra os céus, contra a terra, que eu já não sou digno mais de ser chamado seu filho, mas que ele poderia me dar uma oportunidade de pelo menos estar ali na sua casa, trabalhando, e assim recebendo um alimento, recebendo um benefício como um trabalhador, como aquele que realiza o trabalho na casa do Pai. Porque até mesmo esses que fazem alguma coisa para o Pai têm uma recompensa. Esse jovem, ele perdeu tudo. Mas no perder tudo, ele teve um momento de consciência que ele precisava voltar, pedir perdão, reconhecer seus pecados, seus erros. Ele achou muitas vezes que o pai não receberia como um filho, mas que talvez ele pedindo perdão, ele conhecendo o pai pelo menos como um jornaleiro, um trabalhador, o pai o aceitaria na sua fazenda. E a palavra fala que quando ele colocou isso na sua mente, tomou essa decisão de retornar, de longe o Pai o viu. O Pai não esqueceu de você. O Pai não esquece de nós. E seja qual for a decisão que nós tomamos, quando nós arrependemos, quando nós colocamos o pé novamente no caminho, entramos no caminho novamente para retornar para a casa do Pai, o Pai de longe, ele já está olhando para nós. E o Pai correu, abraçou
não estava nem preocupado com aquilo que o filho iria dizer, mas mostrou amor, compaixão, misericórdia. É isso que Deus faz conosco. Um Deus com amor é imensurável, é inesgotável, que o seu amor é incondicional, que está a todo momento, pela sua misericórdia, pela sua graça, por este amor, disposto a perdoar aquele que retorna para o seu caminho, para aquele que está retornando para a sua casa, para a sua presença. E quando o filho chegou, juntamente com o pai mandou trazer vestes novas, sapatos novos e um anel novo. As vestes novas falam de vestes novas de salvação. Os sapatos novos falam de uma experiência calçados no Evangelho da paz, um Evangelho que demonstra o amor e a misericórdia de Deus para com a vida do homem. E o anel fala de uma aliança, né? De um novo concerto, de um compromisso, e que estava sendo selado ali naquela hora. E fala que neste momento o pai mandou matar um animal ali, sacrificar um animal, fazer uma festa, porque o filho que estava perdido se achou novamente. Aquele que estava morto, o pai disse dessa forma, reviveu. Porque o adversário da nossa alma, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele quer a morte física e espiritual do ser humano. Mas o Pai, ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando o filho retorna para o caminho, ele estava morto até antes de retornar para o caminho e dele conscientizar dos seus erros, dele se arrepender. Mas ao encontrar com o Pai, ao voltar para o caminho, ao estar retornando para a casa do Pai, o Pai mostrou misericórdia para com a vida dele. A palavra fala que é uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. Nós pecamos todos os dias, todas as horas. Tem momentos que nós achamos que os nossos pecados não são dignos da misericórdia e da graça de Deus. Mas o amor de Deus é maior que o nosso pecado. A sua graça é maior do que os nossos maus feitos, porque nós não merecemos nada. Mas Ele tem nos dado tudo, e principalmente a salvação. E a palavra fala que ali Ele fez uma festa, porque é alegria no céu, quando um pecador se arrepende, ou quando alguém reconcilia com Deus novamente, retorna aos caminhos do Senhor. Então seja você uma pessoa que ainda não conhece o amor de Deus, ou seja você alguém que se afastou do caminho do Senhor, volte quanto há tempo. É experiências que muitas vezes nós contamos por aquilo que passou um dia na nossa vida, de saber que você não precisa chegar na pior da situação, onde o adversário quer te colocar, te humilhar a sua vida, te colocar numa situação, num chiqueiro, junto com porcos, quer destruir a sua vida. Você não precisa disso, mas você pode retornar hoje, e Deus vai fazer tudo de novo para com a sua vida. A palavra fala que um dos filhos, ao ficar sabendo disso, ele não se alegrou. Pode ter pessoas aí fora que você esteja decepcionados com ela porque não tem alegria e nem fazem por onde questão nenhuma de te ver retornando para a casa do Pai. Mas mesmo que o irmão, mesmo que uma pessoa, ele não faça isso, mesmo que ele não pense dessa maneira, na realidade, o Pai, o pensamento dele é diferente. Mesmo que alguém tenha te magoado, ofendido, te chateado, te entristecido, mesmo que alguém nunca demonstrou preocupação para com o seu retorno, nunca demonstrou nada,
saiba que o Pai, seu negócio é entre você e o Pai. Ele está te esperando. Ele está de olho, esperando só você tomar a decisão de se arrepender, entrar no caminho novamente. Ele tem um de melhor para a sua vida. Então, nesse momento, quero deixar essa palavra ao seu coração. O pai até ensinou para o outro filho que ele deveria se alegrar, porque embora ele não tenha feito isso para aquele filho, mas que o filho deveria se alegrar porque na presença dele, do pai, aquele filho sempre teve tudo, mas que aquele irmão dele passou por uma grande necessidade, estava sendo considerado morto, estava vivo novamente por ter tomado aquela decisão. Ele não deixou o inimigo ceifar a sua vida pelo arrependimento, pela consciência e pela decisão. As experiências que vivemos muitas vezes, embora não estejamos contando um testemunho de vida, falando daquilo que nós vivemos, passamos, mas a palavra de Deus, ela fala tudo. Muitas vezes não precisamos contar a nossa história. A palavra de Deus, ela conta a minha história e a história de muitos. E ela traz um conselho para todos nós. Simplesmente, seja o que esteja acontecendo na sua igreja, na sua vida, seja o que for que aconteceu, não saia da casa do Pai. Lá no mundo, se você for lá para o mundo, for para longe, muitas vezes é muito difícil. Vai ter um momento que você vai ter pessoas que vai querer estar do seu lado, você vai querer gastar tudo que tem, cada vez vai se distanciar mais ainda, mas vai chegar um momento de necessidades. E você vai ver que todos aqueles que estiveram ao seu lado nos momentos bons não estarão nos momentos difíceis. Que o inimigo vai querer te humilhar, vai querer te colocar numa situação mais humilhante possível e até mesmo ceifar a sua vida. Mas não deixe isso acontecer. Se arrependa hoje ainda. Se arrependa enquanto é tempo. O Pai está de braços abertos. Ele te ama e Ele quer dar tudo de novo para a sua vida. E há uma alegria, mesmo que alguns não se alegrem com isso. Para o Pai, na sua fazenda, na sua casa, há uma alegria pela sua decisão de retornar para a presença dEle. Que Deus te abençoe e que essa palavra fique guardada no seu coração. Em breve estaremos com uma nova mensagem, um novo vídeo, para que Deus possa falar poderosamente com a sua vida. Deus abençoe a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós e nos conceda a paz do Senhor Jesus.